Macedo. É isso aí, 9 horas e 5 minutinhos, agora tudo certinho. A Capivari FM tem a honra de receber nos nossos estúdios aqui o prefeito de Macajuba, seu Murilo Sampaio. Prefeito, muito bom dia. Gostaria de agradecer por ter aceitado nossos pedidos aqui, nossos convites. Quero também te parabenizar pelo ótimo trabalho que vem sendo realizado à frente da administração aí do nosso município. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capivari FM, ao nosso povo de Macajuba, a todos os ouvintes da região. A nossa entrevista hoje é voltada para essa pandemia, né, que castiga todo mundo e já vem fazendo diversas vítimas em todas, e vem infectando muita gente por aí, né, muitas pessoas, prefeito. Prefeito Murilo, minha primeira pergunta é: quais as ações e medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Macajuba no combate ao novo coronavírus? Bem, Felipe, com relação a essa pandemia, nós já estamos para adentrar o quarto, para fechar o quarto mês passando por esse processo. No início, muito pouco se conhecia, na verdade, ainda hoje, temos informações que dependem ainda de confirmações, as equipes de cientistas, todos estão envolvidos no mundo todo nessa questão de tentar conter esse vírus. É um vírus que, na verdade, deixa muitas dúvidas, e a cada dia se vem descobrindo mais e mais informações sobre ele. Inicialmente, a Prefeitura de Macajuba adotou os protocolos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, buscando fazer, na verdade, isolamento das pessoas, isolamento social, buscando prorrogar a chegada desse vírus. E quero mais uma vez parabenizar a população de Macajuba, porque creio que tivemos, com o apoio de todos, o sucesso de conseguir retardar a chegada dele aqui por mais 90 dias. Então eu acho que isso já foi um grande passo. E a partir do momento que o vírus chegou aqui no nosso município, tivemos nosso primeiro caso, tivemos também a visita da DIRES aqui, verificando todos os protocolos, verificando os procedimentos que a nossa Secretaria de Saúde vinha já adotando e verificaram que estava tudo ok, tudo dentro das normas e dos padrões para a gente trabalhar em cima disso. Na verdade, estamos fazendo até um pouco além do que as recomendações, do que as notas técnicas que temos recebido. Após esse período sem o vírus, onde a Prefeitura teve um tempo para poder se organizar, desenvolvemos uma ala específica que é separada no hospital, onde outros pacientes não têm contato com essa ala. Fizemos aquisições de equipamento de proteção, principalmente para os profissionais de saúde, para proteger as pessoas que estão na linha de frente. Desenvolvemos barreiras que muitas vezes as pessoas fazem algum tipo de crítica e, na verdade, as barreiras vêm funcionando, vêm realizando o monitoramento como deve ser feito. A gente tentou proteger, e temos tido sucesso. O nosso funcionamento aqui, inclusive na área do comércio, que hoje funciona de uma maneira moderada, e as barreiras vêm atuando. Lógico que sempre surge uma crítica, a gente vai ajustando, vai melhorando, vai tentando melhorar, e o pessoal hoje está muito mais empenhado do que esteve, já todo mundo está imbuído desse mesmo sentimento. A Prefeitura fez aquisição de medicamentos, a Prefeitura fez todo o planejamento para a chegada do vírus. Então, nós hoje temos os protocolos. Hoje nós temos um número de curados maior do que o número de casos, mas isso não é motivo para deixar de intensificar o cuidado. E o cuidado principal é aquele que precisa da colaboração de todos, porque ainda hoje a principal forma de combater o vírus é todo mundo se cuidando, com a utilização de máscaras, com
a intensificação da higienização das mãos, com os cuidados, com sair de casa somente se necessário para evitar contrair esse vírus e colocar a família e os amigos em risco. É isso aí. Lembrando que estamos ao vivo também agora no Facebook, né, com a nossa página lá no Macajuba News. Você que está em casa aí, pode entrar lá e conferir ao vivo aí. Estamos na transmissão ao vivo, beleza? Além daí do nosso aplicativo. Prefeito, a gente sabe que atualmente, né, vimos principais, principalmente nas internets, em redes sociais, ou até em sites mesmo, algumas informações encontradas ou até mesmo maliciosas, né? Essa é a dúvida de diversos macajubenses. O senhor agora tem um momento, né, certo de responder, tirar essa dúvida. Se uma pessoa está com algum sintoma ou teve contato com alguém infectado, qual a orientação, ou seja, o que ela deve fazer? Felipe, veja bem, e a todos os ouvintes aqui da rádio e a toda a população em Macajuba, a melhor forma de conter o vírus são os cuidados pessoais. É a utilização de máscara, é o cuidado de realmente você não se contaminar, não contaminar com roupa, não pegar um objeto e de repente levar a mão no rosto, levar a mão nos olhos, né, que isso tende a tornar mais possível a infecção. O que acontece é o seguinte, a pessoa que tem qualquer dúvida sobre algum sintoma, né, se sentir desconfiada, ela precisa ficar isolada. Esse é o primeiro passo. Antes de tudo, ela precisa se isolar do convívio social. Se a pessoa surgir com febre, dor de cabeça, sintomas de gripe, sintomas de coriza, espirro, tosse, falta de ar, falta de paladar, a pessoa que não está sentindo o gosto das coisas, ou a pessoa que não está sentindo o cheiro das coisas, essa pessoa, se desconfiar que pode estar com coronavírus, ela tem que ser consciente e, em primeiro passo, se isolar, evitar o contato com a família, evitar o contato com os amigos e, de pronto, entrar em contato com nossa secretaria. Ok? Dá um jeito de, se não tiver como telefonar, pedir o auxílio de um amigo para informar nossa secretaria, para que nós possamos iniciar o acompanhamento. Veja bem, eu tenho visto nas redes sociais muitas discussões sobre que a prefeitura deve fazer isso, que a prefeitura deve fazer aquilo, que a prefeitura deve testar todo mundo. Veja bem, nós estamos seguindo os protocolos e as notas técnicas, né, no sentido de trabalhar de uma forma segura. Existe os testes, na verdade, eles não são feitos em função de uma contaminação rápida. Por exemplo, se você hoje tem um contato com uma pessoa que está infectada com coronavírus e fizer o teste hoje, ele não vai dar positivo. Ele vai dar negativo e um falso negativo, se você tiver contraído. Os testes, eles precisam de um prazo para mostrar que são eficazes. O teste do PCR, que as pessoas chamam de SWAB, nasal, que é feito no LACEN, no Laboratório Central, é aquele teste que é feito com a coleta do material com cotonete e coloca lá dentro do nariz, você recolhe o material e manda para fazer a análise. Ele tem uma eficácia, se a pessoa estiver sentindo sintoma, a partir do 5º dia. Então não adianta eu fazer esse teste antes, porque ele pode dar um negativo e a pessoa sair pela rua achando que está tudo bem e contaminando as outras pessoas. O teste rápido, ele exige um prazo maior. Ele exige um prazo, se a pessoa estiver sintoma, se estiver tendo esses sintomas todos que eu falei, ele exige um prazo de 7 dias para você aplicar o teste. E se for feito no 8º, é melhor, é mais eficiente. Se for feito no 9º dia, é melhor, é mais eficiente. Se for feito no 10º dia, é mais eficiente. A possibilidade de você pegar ali o resultado verdadeiro é maior. Então não adianta eu sair testando a população toda e de repente a pessoa recebe ali um laudo dizendo negativo e o teste está dando informação falsa, porque ele precisa desse prazo. Isso tem sido feito
na verdade, com os profissionais de saúde que estão no dia a dia se expondo para a gente poder monitorar e evitar que esses profissionais contaminem as outras pessoas. Mas não tem muito sentido eu pegar esse teste, sair testando todo mundo e de repente a pessoa fica acreditando que está livre do vírus e se descuida, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, a gente tem esse prazo. Muitas pessoas dizem, porque eu tive contato com um positivo e a secretaria não me testou. A secretaria vai ter que avaliar o dia que a pessoa teve o contato. Vai ter que avaliar se está sentindo sintomas ou não, para poder usar o prazo correto e aplicar os testes de uma forma correta, para evitar passar informações falsas. Se a pessoa não está sentindo sintoma, aí a gente tem uma questão. O Estado, por conta da demanda, ele não está testando, usando o PCR sem um critério. A pessoa precisa ter sintoma, precisa estar na faixa de idade, tem um critério para ele fazer o PCR. Então nós iremos, daqui para frente, utilizar mais os testes rápidos, no sentido de buscar essas informações, no sentido de fechar esse grupo de contatos. Se a pessoa não está sentindo sintoma, o teste rápido exige aí um prazo diferente, precisa ter um prazo de 10 dias para você testar. A partir do 10º dia é que a pessoa não está sentindo nada e teve contato com positivo, está entendendo? A partir do 10º dia é que vai ser feito o teste para ver se houve a contaminação, porque existe a questão da pessoa que está contaminada e não está sentindo absolutamente nada. Então, a gente tem tido a responsabilidade de usar esses testes da forma correta, para evitar de passar para a população uma falsa expectativa de que está tudo bem. Então, a gente vem monitorando, vem utilizando esses testes que foram adquiridos, estamos adquirindo uma quantidade maior, no sentido de fazer de uma forma correta e, assim, tudo que a gente fizer não isenta da necessidade das pessoas se cuidarem. A gente precisa usar máscara, a gente precisa evitar de ficar na rua batendo perna sem sentido. A gente só deve sair na rua se realmente está precisando trabalhar, precisando comprar alguma coisa. Eu acho que é um momento de sermos mais família, de estarmos mais juntos com a família, cuidando dos filhos, né, e cuidando das atividades essenciais. O mundo hoje está todo envolto nessa questão, está todo mundo voltado para isso. Então, assim, se a pessoa tiver qualquer dúvida de que pode estar contaminado, o primeiro passo é ajudar se isolando, não é ficar saindo para lá e para cá. Não adianta você ter a dúvida e continuar vivendo de uma forma normal e esperar o resultado do teste para depois se isolar. Isso não vai adiantar de nada. Então, a gente precisa focar nessas atenções. Teve dúvida, teve contato, é como temos tido aqui o cuidado, por exemplo, pessoas que trabalham no município, que prestam serviço à prefeitura ou que são funcionários, se por acaso tiveram algum contato nesses últimos casos, a gente tem logo de bate-pronto. Assim que chega a informação, a gente isola, afasta da função até ter a resposta do que realmente aconteceu, se está contaminada, porque tem aquela questão, você tem o paciente que testa positivo, você tem os contatos que tiveram contato com aquele paciente. Daí a pouco vai ampliando a rede, são os contatos que tiveram contato com aquelas pessoas, né, que tiveram contato com o paciente. Então, isso vai, na verdade, crescendo o número e a gente tem que ir fazendo a verificação em uma sequência, né? Buscando ver o dia que teve o encontro, a forma que teve o encontro. Então, assim, não adianta a gente, você vê, eu estou aqui, hoje estou utilizando máscara, você afastou sua máscara, né? E a gente precisa realmente ter esse cuidado. É desconfortável, concordo com todo mundo que é desconfortável. Tira um pouco a sensação da nossa liberdade, mas é preciso, é necessário. Com relação a medicamentos, né, existe, na verdade, também um burburinho nas redes sociais, muitas sugestões,
Na verdade, hoje existem ainda poucos estudos no que se refere à efetividade desses medicamentos. A gente tem o estudo mais positivo que a gente tem, né, é sobre a dexametasona, que é um corticoide, que não deve ser usado sem a prescrição médica. Esse corticoide ele deve ser usado a partir de um determinado estágio da doença, se necessário. Né? Muita gente questionou aí, questiona em outros municípios, porque eu fiquei doente e não me deram nada para tomar. Mas assim, você pode passar por sintomas leves da doença e não precisar efetivamente tomar o medicamento. O próprio organismo vai combater o vírus. Se a coisa for evoluindo, a gente precisa fazer uma prescrição. Existe a questão da hidroxicloroquina, que está vedado à venda, né? O Estado vai fornecer somente em caso de hospitalizados, né? Tem a dexametasona. A gente tem também aí, hoje, uma disseminação muito grande da informação do uso da ivermectina. Né? Assim, a ivermectina, por uma questão de que é um medicamento antigo, né, que é utilizado no tratamento de verminoses, ele é bastante difundido, né, de uso até livre. Ela tem alguns estudos in vitro em laboratório de que tem eficiência, né, mas ainda não tem exatamente nada comprovado sobre o grau de eficácia dela com relação a essa doença, a dosagem, né? Alguns locais estão usando também para tratamento, tem tido resultado prático de que está ajudando, né? Mas não é simplesmente dizer todo mundo toma, não é assim que funciona. Então a gente está acompanhando isso aí. Inclusive estamos fazendo uma aquisição, porque em alguns locais já está sendo incluso no tratamento, e a gente vai, na verdade, buscar, né, ver a maneira correta de usar. Porque é um medicamento que o que está na mente das pessoas, e que eu concordo, é que se bem não faz, mal também não faz. Agora tem umas limitações, né? A gente tem que tomar cuidado, porque criança não pode usar, pessoas que têm problema, por exemplo, já tiveram AVC ou tem algum problema, não pode usar. Então a gente precisa de um acompanhamento médico para fazer essa intervenção no medicamento. Né? A gente vai ver de que forma a gente vai introduzir, né, a utilização desse medicamento, que é uma tendência que a gente vem acompanhando. Então já estamos nos prevenindo para poder ter esse suporte. Ok? Prefeito, há um tempo atrás aqui começou vamos dizer, alguns burburinhos, né, por conta dos boletins da CESAB, que não saía de acordo com o município. Chegaram até a dizer em alguns lugares por aí que a prefeitura poderia estar ocultando, né, omitindo alguns casos de coronavírus. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse caso aí da CESAB e do boletim da Secretaria de Saúde. Em primeiro lugar, eu queria aqui reafirmar para toda a população de Macajuba que o nosso compromisso é muito sério, né, com toda a população. Nós fazemos parte de uma equipe que gosta de trabalho sério. A gente não está aqui para passar falsas expectativas. Com relação ao boletim da CESAB, a gente manteve a comunicação, né, com os veículos de comunicação, no sentido de não utilizar esse boletim como critério. Porque o boletim já vinha dando problema em vários outros municípios. Esse boletim, na verdade, ele vai juntar todas as informações, né, de sistemas diferentes do que a secretaria aqui preenche, do que outros sistemas preenchem. E assim, existe, por exemplo, um fator. A pessoa que é filha de Macajuba, que tem um cartão SUS que foi gerado aqui, na hora que é atendido, por exemplo, em Salvador, eles pegam esse dado e jogam no sistema como Macajuba. Aí vem para a secretaria validar. E isso sai no boletim, muitas vezes antes da secretaria validar. Entendeu? A pessoa faz um exame em um laboratório e
pega alguma informação, um RG que tem lá nascimento Macajuba, aí a pessoa que vai lá e digita, bota lá o Macajuba. Então, isso vai jogar para a conta do nosso sistema. Então, assim, a gente precisa, na verdade, para passar o boletim, ver as pessoas que estão aqui, né? A gente está passando um número das pessoas que estão sendo infectadas, né? Que hoje ainda é um número controlado, né? Apesar de que o último caso a gente não conhece a origem da doença, então eu posso dizer para a população que já existe uma transmissão comunitária, se a gente não sabe de onde é a origem, e o cuidado precisa ser redobrado, né? Porque a gente não sabe, pode estar em qualquer lugar. Temos lutado dia a dia nessa batalha de desinfectar as ruas. Muitos puderam observar, a gente adquiriu equipamento, adquiriu produtos, né? Produtos específicos de higienização para estar ali nos ambientes de maior circulação, né? Fazendo a desinfecção dos pontos que tem mais movimento. E o vírus pode estar aí, então precisa ter cuidado com relação a isso aí. E aí, voltando para a CESAB, então a gente não está adotando esse critério desses boletins da CESAB. Teve um município que a CESAB divulgou óbito sem ter tido óbito. Infelizmente, a gente teve alguns óbitos de macajubenses por aí afora. Aqui no município não, mas já tivemos informações, né, essa semana, de um grande amigo, né, o Beru, que tem ali a Fazenda Santa Rosa, ali no Rio, né? A pessoa já tinha certa idade, contraiu, uma pessoa muito amiga, e que nos deixou triste, filho de Macajuba, ele estava em Salvador, né? E o que ocorre? Não dá para adotar esse parâmetro, né? Aconteceu uma situação constrangedora, porque saiu, por exemplo, a divulgação de um boletim que não batia com a realidade, afirmando que havia mais casos, enquanto a gente tinha alguns exames para receber resposta na rua. Você imagine a pessoa que fez esse exame, está dentro de casa, isolado, sem ter a resposta, e sai uma informação nas redes sociais que não é efetiva, né? Porque, graças a Deus, recebemos logo depois desses exames e passamos para esses pacientes que eles estavam negativos. Entendeu? Então isso não pode ficar gerando. Eu acho que toda a comunidade, toda a imprensa tem que evitar essa disseminação, essa polêmica, porque é um momento que as pessoas estão com medo, estão realmente receosas, né? E hoje a grande maioria da nossa população tem tomado esse cuidado. Prefeito, a gente tem aqui em Macajuba hoje, né, segundo o boletim de ontem, né, do dia 9 de julho, 9 casos de coronavírus, né, 9 casos de Covid-19. 7 já estão curados. Graças a Deus não tivemos aí nenhum caso grave que precise ser hospitalizado. Mas, porém, a dúvida está aí. Quais são os planos? Quais serão utilizados caso algum macajubense precise ser hospitalizado com urgência, caso entubado? Se Macajuba tem respiradores? Essas dúvidas assim que a população ainda tem um pouco. Pois é bem, Felipe, desses 9 casos que tivemos, os 7 que estão curados não tiveram sintomas agressivos, né? Tiveram sintomas leves e se mantiveram em isolamento. Com poucos dias eles ficaram bem, né? Não tiveram, na verdade, nenhum susto, nenhum risco. Nós estamos aqui com a ala preparada, com a parte de medicação, a parte de oxigênio para suprir essa deficiência, caso tenha falta de ar. Agora sim, a questão de entubar um paciente é uma questão muito complexa. Primeiro, porque exige um equipamento específico, né, que são os ventiladores mecânicos. Equipamento esse que o próprio governo do estado entrou numa tentativa de aquisição que gerou até polêmicas aí, né, e não conseguiu suprir, né, de uma forma adequada. Equipamento que custa muito caro, né, equipamento que antes a gente tinha cotações aí de 20 e poucos mil reais, já apareceram cotações de 70, 80, 120. Então, assim, é muito arriscado fazer a aquisição de um equipamento desse que só vai servir para uma pessoa.
Uma outra questão é que para fazer a utilização desse equipamento é necessária uma equipe específica. A gente precisa ter uma equipe voltada para isso. Seria um sistema de UTI. E a gente sabe que aqui na região nós não temos UTIs, né? Mesmo nos municípios maiores. Recentemente o governo do estado fez um convênio, né, com o Hospital da Chapada, desenvolvendo lá leitos de UTI para atender a região. Então, o protocolo funciona da seguinte forma: se a pessoa evoluir num quadro grave, ela vai ser recebida no hospital de uma maneira isolada, né? A gente tem todos os equipamentos de proteção para a equipe, os equipamentos de higienização. Vão ser feitos os primeiros atendimentos para estabilizar essa doença e vai ser colocado na regulação. E daí pode ser chamado tanto para Itaberaba como para Salvador, que tem lá os hospitais específicos com esse aparato técnico, né? A gente, na verdade, tem acreditado muito e com muita fé em Deus, de que isso não vai ser necessário. E tem pedido à população justamente esse cuidado para evitar que cheguemos nesse ponto. Se a gente pode se cuidar antes, por que correr o risco de precisar de um protocolo desse? E assim, é uma coisa muito séria, porque a pessoa que porventura vier a chegar nesse estágio, ela não vai ter o contato nem mais com a família. Realmente está na mão de Deus e dos médicos, porque não pode fazer visita, né? É uma situação realmente complexa, né? É uma carga muito pesada nesse sentido. Mas estamos preparados, contato com os órgãos do Estado, o contato eficiente, né? E assim, é um risco muito alto, porque as UTIs estão cheias, né? E se não houver vaga, né, infelizmente, não é só Macajuba, não. Infelizmente, o sistema de saúde ele não tem como suprir, né, essa demanda toda, essa necessidade toda. Isso não é só Macajuba, isso é em todo o estado, em todo o país, todo mundo. Ok? Prefeito, ontem, né, um ouvinte me procurou aqui no meu contato pessoal com uma dúvida sobre a educação. Com todo esse momento de pandemia, com as escolas paradas, o senhor tem algo em mente, alguma medida que possa estar adotando para garantir que as crianças, né, possam estar estudando em casa ou algo do tipo? Felipe, veja bem, a primeira ação no momento que iniciou a pandemia foi no sentido de garantir a questão da alimentação escolar, que é uma coisa que a gente sabe que ajuda muito, principalmente nas famílias mais carentes. Então, buscamos elaborar um kit decente para que ajudasse as famílias a manter, né, a nutrição dessas crianças. A gente sabe que essa disponibilidade de tecnologia para fazer na rede municipal de ensino programações online, programações virtuais, é muito complexa, porque tem famílias que são muito carentes e não dispõem de estrutura para poder acompanhar isso aí, né? Às vezes um celular mais avançado, um tablet, e você pode dizer, porque não adquire. Aí tem a questão da internet, que não depende só da aquisição. Então tem todo um planejamento. A gente tem observado que nos países desenvolvidos, onde se tentou retornar à educação, está ocorrendo problemas, né? Problemas, primeiro, com a frequência, os pais não têm tido a segurança de mandar os filhos para a escola, e problemas de contaminação, que voltaram a ocorrer, né, a partir desse contato. As crianças gostam de contato, as crianças gostam de criança, e é difícil de você controlar isso aí. O Ministério da Educação, inclusive, publicou já aí algumas diretrizes no sentido de prorrogar esse ensinamento, manter, na verdade, o ano com a perspectiva de no ano que vem juntar os conteúdos, né? E a gente está avaliando. Nossa iniciativa no momento, que a gente
tem pensado em, de repente, fazer a disponibilização de alguns materiais didáticos para que os pais possam ter, né, material e orientação para dar continuidade em casa com as crianças. Mas ainda é um momento complexo da educação, porque por mais que se desenvolva uma estrutura dentro das escolas, né, de higienização, a gente sabe que a criança, principalmente a criança, né, quando você vai chegando na adolescência, vai havendo mais consciência dos jovens, dos adolescentes, mas a criança não tem, muitas vezes, essa noção de cuidado que precisa ter tomado. A gente está acompanhando e atento a essa questão da educação, né, porque eu acredito que esse momento pode ser convertido em muitos ganhos, né? Essa convivência familiar também faz parte do educar. E as famílias devem aproveitar esse momento. E, assim, eu acredito que nada se perdeu, porque a gente vai ter a ganhar se passar por todo esse processo aí com saúde, né? Esse período que a educação está, de certa forma, congelada, a gente com fé vai conseguir converter novamente para os nossos jovens, para termos crianças melhores, jovens melhores, né, e mais conhecedores. E é um momento de aprendizado, né, de passar por uma situação de dificuldade, que é essa pandemia. Macajuba vem sendo, como é que se fala, ponto de referência, né, por conta dos kits de alimentação. Macajuba vem sendo parabenizada aí pelo 4º mês consecutivo, se não me engano, né, a entrega dos kits. Se eu tenho mais algo, vamos falar sobre os kits, alguma coisa? Sobre os kits, quando nós nos propusemos a assumir esse compromisso, foi para cumprir. Então, eu acredito que compromisso assumido é compromisso cumprido. E temos tido todo o cuidado com esses kits, na aquisição, na separação, olhando os itens, validade, tudo direitinho. Tem um cardápio de sugestão que os pais podem usar para fazer aquele cardápio diariamente. E eu tenho a felicidade de saber que tem ajudado muitas pessoas, né, nesse momento difícil, assim como houve um incentivo do governo federal em relação aos 600, né, ficou conhecido como 600, muita gente teve acesso. Isso ajuda a economia local, porque o dinheiro fica aqui. Nós estamos antenados, Felipe, a tudo que está em torno dessa pandemia, né? E estamos também preocupados com alguns segmentos que estão sendo prejudicados. Então, a gente vem buscando manter o funcionamento de maneira moderada para que, na hora que as coisas passarem, a gente possa realmente avançar. Para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente a sua atenção, a disponibilidade. Sabemos que administrar uma cidade não deve ser nada fácil, ainda mais em momento de pandemia, né? Mas fica a última pergunta. Quando tudo isso passar e voltamos à vida social, qual será a primeira ação, digamos, o pós-pandemia? Felipe, eu acredito que nesse contexto, né, e com a colaboração de todos os macajubenses, a gente vai se manter sólido para quando isso tudo passar, a gente continuar avançando, né, ganhando mais conquistas e levando o Macajuba cada vez mais para um futuro melhor, né. Eu gosto muito de trabalhar e acredito, né, no nosso futuro. A gente já conseguiu solucionar muitas questões, né, estruturalmente. Você vê que, por exemplo, a questão da saúde, ela está de uma forma que sempre tem a melhorar, mas em um nível que a gente conseguiu absorver essa pandemia e está cuidando de uma forma responsável, porque a gente sabe que deu uma crescida, né? Conseguiu envolver as pessoas. E se não tivesse organizado, eu acho que tudo poderia ser diferente, né? Mas eu tenho essa felicidade e acredito que Macajuba só tem a avançar, porque mesmo com essa pandemia a gente tem conseguido desenvolver algumas obras, né? Existe aí produção de emprego com
construção de praças, tem o centro esportivo, tem ampliação do Colégio José Pires. Nós estamos aí tendo licitação para pavimentação, para cobertura de mais uma quadra em Nova Cruz, Santa Luzia, tem a questão do posto lá de Malhada Nova. Tudo isso gera avanço, desenvolvimento e vai gerando de uma forma ou de outra mais emprego, mais envolvimento, é o dinheiro que entra no município para circular por aqui. Existem outros projetos para o futuro, né? A gente antes vai ter que passar por um momento de eleição, ficou definido para o dia 15 de novembro, e a gente vai ter que ver como fazer essa eleição nesse momento de pandemia, já que ficou para um mandato ainda próximo, com todos os cuidados, né? Apresentar essas propostas para o futuro. Tudo que está acontecendo no momento são projetos para encerrar ainda esse ano. E existe o projeto de sempre crescer em todas as áreas, a área de educação, a área de saúde, a área de infraestrutura, e buscar, né, sempre gerar mais possibilidades para os cidadãos de Macajuba, né, possibilidade de empreender, possibilidade de trabalho. Eu não vou ficar aqui vendendo ilusão, não. Eu sou uma pessoa muito reta e gosto de tratar com a verdade com as pessoas e mostrar realmente o que é possível. E acredito que é possível de uma forma sólida para a gente crescer, sempre dando um passo à frente, né? Prometer aqui o impossível. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Lembrando a você que, ao senhor, né, que o microfone é sempre aberto aqui, sempre que quiser vir aqui aos nossos estúdios, está aqui à disposição. Quero também parabenizar o senhor pelo trabalho, né, pela postura que Macajuba vem tendo aí nesse meio de pandemia. Que o senhor deixe sua mensagem, né, para o povo de Macajuba, suas considerações finais. Bom, eu quero mais uma vez aqui pedir toda a colaboração da nossa população, que já está de parabéns, está se envolvendo nessa questão do combate à pandemia, mas precisamos estar mais firmes, mais atentos e mais solidários uns com os outros, né? Vamos continuar nesse sentido, que a gente vai vencer esse momento. Ainda estamos de uma maneira controlada, né? Essa questão dos números de casos aqui, e isso tem uma parcela de participação de todos vocês, né? Quero aqui mais uma vez agradecer o empenho de todo mundo e vamos juntos, porque a gente vai conseguir manter isso controlado, com fé em Deus e pé na tábua, Felipe. Valeu, prefeito, muito obrigado. É isso aí, galera, 9 horas e 43 minutinhos. Agradeço a você que ficou ligado com a gente, que acompanhou, né, essa entrevista top com o prefeito Murilo. Agradeço a você do Facebook, que está nos acompanhando aí, né, ao vivo pelas nossas páginas do Macajuba News. Obrigado a todos, tenham todos um ótimo dia. Segunda-feira eu estou de volta com muito mais música, com muito mais sucesso. Daqui a pouquinho tem um grande Manhã da Gente. Um beijo no coração de todos, fiquem todos em casa, usem máscara, só saiam se necessário. Um beijo, Macajuba, fui!